Quero convidar todos vocês agora a fecharem os olhos comigo. Vamos buscar a presença de Deus. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos a Ti e nós exaltamos o Seu nome, porque nós estamos reunidos na Sua presença e sabemos que o Teu Espírito Santo é o Espírito da verdade. E nós confiamos na Sua promessa de que quando sinceramente nós buscamos a Ti, o Teu Espírito nos guia à compreensão da verdade. Nós estamos aqui reunidos hoje para isso. E eu peço que o Senhor abençoe a todos nós, a nós que estamos aqui nesse auditório, aos nossos amigos, aos nossos irmãos que estão nos assistindo, que estão se unindo conosco nesse conhecimento, nessa busca, nessa vontade de estarmos vivendo de acordo com o Seu desejo para a nossa vida. Esteja aqui entre nós nesse momento e nos ensine. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria cumprimentar todos vocês. Como nós estamos aqui num auditório e nós estamos presos ao tempo e ao espaço, e como agora, nesse momento, é noite, eu digo boa noite para todos vocês. Boa noite. Agora, para quem está nos assistindo, eu não sei em que momento você está recebendo o que você está recebendo agora. Não sei se para você é dia, não sei se para você é noite, não sei se você está na sua casa, não sei se você está num ambiente diferente, mas eu fico muito feliz porque você nos dá a oportunidade de estarmos aí junto com você, estudando e aprendendo a respeito de um assunto que eu tenho certeza que estimula todos nós. A humanidade sempre quis saber e conhecer a verdade. Todas as áreas de ciência, todas as áreas do conhecimento humano, todas as áreas que de alguma forma foram desenvolvidas no decorrer dos séculos para poder fazer com que a compreensão daquilo que nos cerca, da realidade que nos cerca, se tornasse acessível ao homem, teve como mola propulsora, como força motriz inicial, a busca da verdade. Quer seja pela arte, quer seja pela ciência, quer seja pela religião, o homem sempre quis saber a verdade. Ninguém gosta de ser enganado, não é mesmo? As pessoas costumam falar assim, por pior que seja, me fala a verdade. Eu quero saber a verdade, qual que é a verdade? Então você hoje veio aqui e vai participar com a gente, você aqui, você aí, dessa busca pela verdade. Muitos filósofos tentaram sistematizar a verdade. Muitas pessoas se levantaram como sendo portadoras da verdade e donos da verdade. Eu não sou o dono da verdade, nenhum de nós aqui somos os donos da verdade. Mas eu confio num Deus que revela a verdade. E eu confio num Deus que disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E é para seguir esse caminho de verdade e de vida que nós estamos aqui hoje reunidos, para poder participar dessa série. Essa série é muito especial e eu convido você a não perder nenhum dia, porque a cada momento nós vamos estar aqui montando um pensamento e ampliando a nossa compreensão a respeito desse tema muito importante da verdade. Eu tenho um recurso aqui que eu vou usar, deixar aqui na minha mão, para facilitar mais aqui para a gente poder entender e assistir. Tem um texto aqui que eu gostaria de ler com vocês. Eu quero saber se vocês concordam comigo com o que vai ser lido aqui agora. Vamos ver se isso aqui funciona. Isso. O tema de hoje é a verdade que não querem que você saiba. Tem muita gente que vive com medo ou vive intrigado por essas teorias que são chamadas teorias de conspiração, não é mesmo? Existem livros escritos a respeito disso, não é? E um dos autores mais famosos aí ultimamente, o tal de Dan Brown, tem escrito muito histórias que envolvem essas teorias de conspiração. Mas, de fato, existe uma verdade que não querem que você saiba. E é sobre essa verdade que eu quero comentar hoje aqui. Primeiro eu quero ler um texto com vocês. Esse texto diz assim, ele disse, e esse ele se referindo a Jesus, aquele que encontrar o significado destas palavras não provará morte. Jesus disse, aquele que busca, não pare de buscar até que encontre. E quando encontrar, perturbar-se-á, depois maravilhar-se-á e reinará sobre o todo. Quantos concordam com essa afirmação desse texto que eu li aqui agora? Levante a mão aqui. Olha só, tem gente até que disse amém. Vocês acabaram de dizer amém para o Evangelho de Tomé, capítulo 1, verso 1 e 2. O Evangelho de Tomé é um evangelho dito apócrifo. O que é um evangelho apócrifo? Na década de 40 do século passado, do século 20, encontraram pouquinho junto ali daquela descoberta famosa dos manuscritos do Mar Morto,
descobriram uma biblioteca muito famosa, numa região do Egito, chamada Nag Hammadi. E essa biblioteca era composta de evangelhos que haviam sido descartados pelo cristianismo ortodoxo oficial. Os evangelhos ditos evangelhos apócrifos. Nesses evangelhos, nós não reconhecemos o Jesus que nós conhecemos na Bíblia. Os evangelhos apócrifos, eles apresentam Jesus como uma espécie de um mestre, um filósofo oriental, é uma mistura de um mestre cristão com um mestre budista. E aqui é dito nesse texto que a verdade, ela pode ser encontrada, mas ela é encontrada dentro de você. Se você encontrar a verdade, você vai se maravilhar com ela. Você vai ter um domínio de tudo e você vai reinar sobre o todo. E geralmente essa verdade, que era ensinada nesses círculos cristãos conhecidos como círculos gnósticos, era uma verdade escondida. Recentemente foi descoberto o Evangelho. Na verdade, ele não foi descoberto recentemente, ele veio à tona recentemente. É uma questão de uns 2, 3 anos atrás. O Evangelho de Judas. Não sei se vocês já ouviram falar. Evangelho de Judas Iscariotes. Agora, vocês acreditam que Judas teve tempo de escrever um evangelho? É claro que não, não é? Esses evangelhos recebiam apenas o nome desses autores famosos ou personagens históricos conhecidos para ter uma espécie de autoridade naquilo que eles ensinavam. Mas Judas não era bem alguém que devia de ter autoridade, né, por aquilo que ele havia feito. Mas mesmo assim havia um ramo cristão que ainda considerava Judas como o personagem principal. E diz assim o Evangelho de Judas, ele começa assim: relato secreto da revelação feita por Jesus em conversa com Judas Iscariotes. E Jesus disse assim: nenhuma das gerações das pessoas que estão entre vós me conhecerá. É o que ele diz para Judas Iscariotes. Afasta-te dos outros, ele diz para Judas. E esses outros se refere aos discípulos. Afasta-te dos outros e eu te contarei os mistérios do reino. É possível que o alcances, mas vai afligir-te muito, porque outra pessoa vai te substituir, para que os 12, mais uma vez, possam completar-se com o Deus deles. Aqui você vê a verdade como sendo algo oculto, a verdade como sendo uma coisa inacessível, a verdade como sendo apenas descoberta nos círculos íntimos de pessoas que receberam esse privilégio, essa oportunidade que os demais não receberam. A massa, o que é a massa? A massa é manipulável, a massa é enganada, a massa tem uma ideia distorcida de Deus. O Deus dos 12 não é o Deus verdadeiro, mas o Deus do conhecimento é o Deus do conhecimento fechado, um conhecimento que não é acessível. Hoje em dia, esses evangelhos gnósticos, eles têm se tornado moda. E tem muita gente que tem até colocado esses textos ao mesmo pé de igualdade com os textos da Bíblia. Alguns estudiosos famosos que estudam o texto bíblico chegam a considerar esses evangelhos como sendo evangelhos dignos de crédito, como os de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas nós sabemos que a palavra de Deus não ensina a verdade como sendo algo que é acessível apenas a um grupo pequeno de pessoas. Muito pelo contrário. Por isso que eu disse que essa série tem esse título, A Verdade. E é por isso que eu disse que o tema de hoje é a verdade que não querem que você saiba. Porque a palavra de Deus diz que a verdade está acessível. A verdade é acessível a todos, é acessível a crianças. E um dos principais livros da Bíblia que mostra a verdade como sendo algo acessível é o livro do profeta Daniel. E é por isso que nós vamos estar aqui durante esses dias estudando o livro do profeta Daniel. Em comparação com esses textos, desses pseudo-evangelhos, que não são evangelhos, coisa nenhuma, eu gostaria que você lesse esse texto aqui junto comigo. Olha o que diz aqui o texto de Daniel, diz assim: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Agora eu te declararei a verdade. É o que o anjo diz para Daniel. Percebe aqui a diferença? O livro de Daniel foi escrito há muito tempo atrás. Foi escrito há mais ou menos 2.500 anos atrás. Mas ele foi escrito tendo em mente um público especial. Esse livro foi escrito tendo em mente vocês, a todos nós que vivemos esses nossos dias. Porque nesse livro diz assim: eu farei vocês saberem o que vai acontecer no tempo do fim. Porque o que está registrado nesse livro está registrado para o tempo do fim. E eu vou fazer com que você conheça a verdade. Eu vou declarar a verdade. Então eu não vim aqui, meus irmãos, com a pretensão de dizer a verdade da minha parte para ninguém. Eu não tenho dentro de mim, dentro do meu coração, essa arrogância de ser o dono da verdade ou de achar que eu posso conhecer alguma coisa a mais que vocês de forma alguma. Mas eu confio na palavra do Senhor.
e eu sei que ela é verdadeira. E se você se orientar pela palavra do Senhor, você não vai ser enganado. Muito pelo contrário, você vai descobrir a verdade. E você vai se livrar dessa série de mentiras e de enganos hoje em dia que nos cercam e nos afastam do conhecimento de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, junto comigo. E Daniel vai ser, como eu disse para vocês, o nosso tema de estudo, a cada dia, a cada noite aqui, para aqueles que estão aqui no nosso auditório, você que está acompanhando, a cada programa que você estiver assistindo, você vai estar estudando um desses capítulos do livro do profeta Daniel juntamente conosco. A história de Daniel, ela começa nesse lugar que vocês estão vendo aí, começa em Jerusalém. Na verdade, a história não começa de forma pacífica. O clima do livro de Daniel é um clima de guerra. É um clima de conflito. O livro já começa com reinos em batalha. O livro já começa mostrando o país Israel vivendo uma situação política muito delicada. Israel havia sido dividido em 2 reinos no passado, logo depois da morte do rei Salomão. O reino do norte foi destruído no ano 722 a.C., pelos assírios. E o reino do sul, o reino de Judá, que tinha como capital essa cidade que vocês estão vendo aí, Jerusalém, e essa é uma foto da Jerusalém nos dias de hoje, Jerusalém moderna, aí nesse lugar onde vocês estão vendo esse domo dourado, se levantava, nos dias de Daniel, o templo de Salomão. O templo de Salomão ficava aí, o lugar onde Deus era adorado, onde o nome dele era invocado. O templo de Salomão era o foco e era a garantia, a certeza de que Deus estava presente com o seu povo. A situação política era muito delicada naqueles dias. O Egito havia se levantado contra a Babilônia. E o rei Josias havia sido morto numa batalha no Vale de Megido, por um faraó chamado Neco. O faraó, numa guerra, matou o rei Josias. E o rei Josias ele era um pilar de fé, de liderança para o povo de Israel. E depois da morte do rei Josias, o reino ficou meio que sem ter um direcionamento, sem ter um pulso firme. E o Império Neobabilônico, comandado por um rei de nome muito bonito, chamado Nabopolassar, até se você estiver aqui indeciso para colocar nome em filho, assim, né? Nós vamos aqui indicar alguns nomes interessantes para vocês durante esses dias. Nabopolassar. Nabopolassar também tinha um filho com um nome muito bonito, Nabucodonosor era o nome dele. Então os dois resolveram fazer alguma coisa interessante. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha PlayStation, não tinha internet, né? Não tinha nada dessas coisas. Então o hobby deles era conquistar o mundo. Eles se levantaram, se uniram as suas tropas, as suas forças, declararam guerra ao Egito. O reino de Israel era vassalo ao Egito. E no meio dessa briga toda, Nabucodonosor invade Israel. E no ano 605, ele leva como cativos para a Babilônia uma série de pessoas, um grupo de pessoas, e dentre eles muitos sábios. E nessa leva de pessoas que são levados como prisioneiros para a Babilônia, nós temos Daniel, que na época era um jovenzinho, na sua adolescência, contava lá com seus 17, 18 anos de idade. E lá ele vai, e ele é levado para a Babilônia. Para vocês terem uma ideia, aqui no mapa, eu tenho aqui um mapa que mostra onde fica a Babilônia. A Babilônia, ela ficava onde hoje no presente é o Iraque. Então Nabucodonosor e Nabopolassar, Nabucodonosor melhor dizendo, Nabopolassar fica na Babilônia. Mas Nabucodonosor ele sai, e ele faz esse trajeto, é um percurso de uma região, uma geografia específica chamada de Crescente Fértil, porque aqui nós temos os 2 grandes rios, o Tigre, o Eufrates, e aqui nós temos o Rio Jordão também. Aqui você tem um deserto da Arábia, um deserto terrível, onde dificilmente pessoas e grande quantidade de pessoas se arriscariam a atravessar. Mas aqui, atravessando o caminho dos rios, era fácil fazer uma viagem como essa. Então Nabucodonosor ele sai, ele entra por aqui, ele invade o território da Palestina, ele conquista Jerusalém, isso tudo na guerra contra o Egito. E você pode perceber que a Palestina ela fica no meio do caminho entre o Egito e Babilônia. Então o reino de Israel é cativo de Nabucodonosor. E ele leva para a Babilônia os seus cativos. Esse tabletinho que vocês estão vendo aqui, é um tabletinho escrito, parece um monte de risquinho sem sentido, mas isso aqui é uma escrita chamada escrita cuneiformica. Essa escrita cuneiformica, esse tabletinho que é da escrita cuneiformica, nos conta a história da conquista de Nabucodonosor numa batalha chamada Batalha de Carquemish. Essa conquista nos diz o seguinte, que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, conquistou Zedequias, ele
colocou, melhor dizendo, Zedequias como um rei fantoche no lugar em Jerusalém, venceu o Egito, se tornou vitorioso, e você tem uma prova histórica de tudo isso que a Bíblia diz que aconteceu. Esse tabletinho você encontra hoje no Museu Britânico lá de Londres, e ali você tem uma ideia da descrição histórica daquilo que eu estou dizendo para vocês, um fato bem documentado. Hoje não sobrou nada da Babilônia. Pelo contrário, com essas guerras no Iraque, não sei nem o quanto que está sobrando ainda de lá, agora, nesse exato momento. Mas eu sei que, visto por satélite, essa região aqui, dentro dessa circunferência, é onde ficava uma boa parte da cidade de Babilônia antiga. Se nós pudéssemos voltar agora, nesse momento no tempo, se pudéssemos fazer uma regressão no tempo, voltar, fechar os olhos assim, voltar lá no passado, há 2.500 anos atrás, se você fosse olhar para esse lugar que você está olhando hoje como um deserto, uma foto aqui sem muita definição, você encontraria um país semelhante a essa imagem que você está vendo aqui agora. Essa era a Babilônia dos dias de Nabucodonosor. Essa era a Babilônia dos dias de Daniel. Aqui nós temos um portão muito famoso, chamado Portão de Ishtar. Era nessa avenida principal do Portão de Ishtar que entravam os cortejos, entravam os soldados, entravam os cativos, os principais conquistadores. Do lado você vê o rio Eufrates. A cidade de Babilônia era construída sobre o rio Eufrates. O rio era canalizado, o rio era murado, e ele trazia segurança econômica, porque você tendo uma cidade construída sobre o rio, você pode plantar, você pode colher, você pode beber, você pode viver. Num deserto como esse que nós estamos vendo, que cercava aquela região, ter uma cidade construída sobre o rio trazia uma segurança muito grande, uma segurança tremenda. E essa era a situação de Babilônia. Babilônia era uma cidade poderosíssima e foi um dos grandes impérios e uma das grandes potências da antiguidade. Não sobrou quase nada da Babilônia. Babilônia foi destruída. Para vocês terem uma ideia, esse portão de Ishtar e essa avenida principal, que é paralela ao rio Eufrates, o que sobrou dela hoje é somente esse trechinho aqui que vocês estão vendo. Por esse caminho passaram os exilados hebreus quando foram levados por Nabucodonosor à Babilônia. Por esse caminho passaram os grandes conquistadores. Por esse caminho passaram os reis depois que conquistaram a Babilônia. Por esse caminho passaram Ciro, por esse caminho passaram Alexandre o Grande e seus exércitos e todos os demais que entraram pela cidade. E eles entraram pela cidade por esses portões. Esse é o portão de Ishtar. Ele foi totalmente desmontado, tijolinho por tijolinho, e ele foi reconstruído lá no Museu de Pérgamo, lá em Berlim. Então, se você hoje quiser conhecer o portão de Ishtar, você não vai conhecer ele lá no Iraque, na Babilônia. Ele está reconstruído e foi remodelado, montado lá no museu em Berlim, lá na Alemanha. E lá você encontra alguns artefatos assim. Hoje, na Babilônia, no Iraque, melhor dizendo, nós temos uma réplica do portão de Ishtar. Mas tudo aquilo que pertencia de fato à Babilônia está hoje no Museu de Berlim, lá na Alemanha. Essa foto que vocês estão vendo é a foto do palácio, do que sobrou, melhor dizendo, da sala principal do rei Nabucodonosor. A maior parte da ação do livro do profeta Daniel se passa aí nesse lugar. Essa era a sala da corte, essa era a sala onde o rei atendia as pessoas. E era aí que ficava o trono de Nabucodonosor. Nesse lugar que vocês estão vendo, Nabucodonosor entreteve muitas conversas com seus conselheiros e também com Daniel, o profeta. Nesse lugar, cenas impressionantes e sobrenaturais aconteceram na história. O palácio era todo decorado, não era feio como vocês viram aqui. Ele era decorado com esses tijolinhos de uma cor interessante, eles eram chamados de lápis lazuli, e todos ali com evocações a palmeiras, a plantas, a imagens naturais. Hoje, nós temos o que sobrou da sala de Nabucodonosor, da mesma forma desmontado e remontado nesse mesmo museu na Alemanha. Então, essa era a parede da sala de Nabucodonosor, que ficava ali. Como que começa a Babilônia, gente? A gente fala da Babilônia, eu estou contando aqui da história da Babilônia para vocês, mas a Babilônia não aparece aqui no livro de Daniel simplesmente do nada na história, como um país que não tinha uma história pregressa na Bíblia. A Babilônia surge, nós conhecemos muito bem a história, na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Lá em Gênesis 11, nós temos a história da Babilônia, como tudo aquilo começa. E como que começa a Babilônia? Para começar, a Babilônia não tinha esse nome. Aquele lugar onde eles haviam construído uma torre se chamava Planície de Sinear, ou a Planície de Shinear, era o nome que se dava. Ali nós vemos um movimento interessante. Os filhos de Noé, eles se uniram, e eles se uniram num projeto.
Eles se uniram num projeto de construção, e numa construção que estava se elevando de uma forma arrogante contra Deus. Eles não construíram uma torre mais ou menos como essa. Quando a gente pensa na Torre de Babel, a gente imagina uma torre como essa, assim, não é? Uma torre grande, mais ou menos estilo Torre de Pisa, não é? Que vai até os céus a perder de vista. Esse não era o tipo de construção daquele tempo. Os artistas pintam a torre mais ou menos dessa forma. Mas a torre era mais ou menos parecida com isso que vocês estão vendo aqui. E essa construção tem um nome. Ela é chamada de zigurate. O que era um zigurate? O zigurate era uma edificação feita por uma divindade. E era uma forma da humanidade ter contato com essas divindades, com os deuses pagãos. Eles subiam os zigurates, no alto dos zigurates haviam templos, e ali eles adoravam as divindades. A história nos diz que um homem chamado Nimrod, ele teve uma ideia, um projeto. Ele resolveu unir toda a humanidade, fortalecer o seu poder de liderança, construir o maior de todos os zigurates e fazer com que dessa forma eles tivessem acesso à divindade. E eles deram um nome para esse zigurate. E esse zigurate tinha um nome interessante. Ele recebe 2 nomes, Babi e Lu. E vocês conhecem bem a história, não conhecem a história da Torre de Babel? Eles se unem, constroem a Torre de Babel, e o que acontece na torre? Diz a Bíblia que Deus olha esse projeto da humanidade. Eles queriam fazer uma edificação para postergar o nome deles. Diz que Deus desce, e era interessante que os zigurates eram feitos para receber a presença das divindades mesmo. Deus desce. E diz que ele ali confunde a linguagem de todos. A humanidade que estava unida num projeto próprio, construindo por si mesmos um caminho para Deus, colocando Deus como sendo algo debaixo do domínio deles, colocando Deus como sendo manipulável pela sua vontade. A humanidade que queria construir uma porta de acesso a Deus, recebe agora como castigo essa confusão de línguas. E eles são dispersos pela toda a face da terra. E Babilu, que era a porta de Deus, o nome original, passou a ser conhecida na Bíblia em hebraico como Bavel, que significa o quê? O que significa Bavel? Confusão. Ironicamente, o nome Babel, ele passou a ser associado não à porta de Deus, mas à confusão. Porque ali nós vimos a humanidade toda unida, arrogantemente, contra Deus, colocando Deus como seu inimigo, tentando subjugar a Deus, tentando manipular a Deus, tentando dizer para Deus quem é que tem o controle da situação aqui no planeta. Esse espírito de arrogância, esse espírito do homem de se levantar contra Deus, é o espírito que traduz a história de Babilônia. Então, quando nós vemos Babilônia na história do relato da Bíblia, é isso que nós devemos ter em mente. Tendo tudo isso em mente, e essa introdução histórica que eu fiz para vocês aqui sobre Babilônia, eu quero ler aqui com vocês Daniel, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8. Acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim: Disse o rei Nabucodonosor, a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse na cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui nós vemos um impasse de cultura. Eles são levados para a Babilônia, todos os cativos, como eu disse para vocês. São introduzidos na corte de Nabucodonosor. E Nabucodonosor agora tem diante dele uma série de sábios, de pessoas que ele tinha na sua política, recolhido de vários lugares, de vários países que ele havia conquistado. E ele tinha uma política diferente. Ele procurava se beneficiar do melhor que as culturas e os países poderiam oferecer para transformar a Babilônia na maior cultura de todas.
E ele tem diante dele esses 4 jovens que eram sábios, de linhagem real. E ele faz um desafio aqui. Você percebe Nabucodonosor, ele assumindo posturas de controle e de domínio total. Ele determina o que eles vão comer. Ele determina o que eles vão aprender. Ele determina a forma deles viver. E o nome deles é mudado. A Bíblia nos fala que eles tinham um nome. O nome deles é mudado. E Daniel e os seus companheiros, eles assentam no coração a decisão de não serem contaminados por essa influência cultural, por essa influência de costumes, por essa influência espiritual que Babilônia agora estava prestes a exercer sobre eles. Porque Babilônia iria exercer sobre eles uma influência cultural, eles iriam aprender a língua e a cultura dos caldeus. Babilônia iria exercer sobre eles agora uma influência espiritual, afinal de contas, os nomes deles foram mudados. Eu vou mostrar para vocês o significado que está por trás dos nomes que foram mudados de cada um deles. E Babilônia iria exercer, acima de tudo, uma influência não apenas física, cultural, mas também intelectual. Eles seriam assimilados por aquele ambiente, mas eles colocam no coração a decisão firme de não serem contaminados por isso. E aí se desenvolve todo um impasse. Eles não querem comer a comida do rei, eles pedem autorização ao chefe dos cozinheiros para que eles não pudessem comer aquela comida, e pelo contrário, eles lançam um desafio. Eles queriam passar a legumes e água. E se em 10 dias eles não se apresentassem mais sábios, mais fortes, em melhores condições a responderem os desafios e enfrentar as dificuldades que seriam colocadas como teste dos sábios, eles deixariam de lado aquela proposta inicial deles. Mas eles confiavam em Deus. E o chefe dos eunucos aceita esse desafio. E por 10 dias, eles passam num regime edênico, por assim dizer. Eles andam dentro daquilo que Deus havia proposto. Eles não se submetem à autoridade do rei. Eles querem viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E eles comem vegetais, eles bebem água. E no final do processo dos 10 dias, eles são mais fortes, mais robustos, mais inteligentes e mais aptos para serem vencedores e serem aprovados em todos os testes de sabedoria que foram colocados sobre os sábios de Nabucodonosor. Essa história é a história que nós conhecemos. E eu acredito que muitos de vocês que estão acompanhando esse programa também conhecem a história. Mas existem muitas coisas por trás dessa história que falam para nós hoje. Porque você pode pensar assim, tá, tudo bem, a gente está aqui um tempão ouvindo falar de Babilônia, ouvindo falar de um rei que não existe mais, ouvindo falar de um contexto cultural histórico passado, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Isso tem muito mais a ver com a sua vida do que você pensa. Para começar, vamos analisar a alteração dos nomes que foram feitos desses rapazes aqui. Daniel tem um significado. Qual o significado do nome Daniel? Deus é meu juiz. E não é à toa que julgamento é um tema constante no livro desse profeta. Deus é meu juiz. Esse é o significado do nome de Daniel. Hananias, ou Hananiah, significa o quê? O Senhor é gracioso, ou é dom de Deus. O Senhor é gracioso. É o significado do nome Ananias. Misael, ou Michael, significa o quê? Quem é o que Deus é, ou quem é como Deus. Esse é o significado do nome de Misael. E o significado do nome de Azariah é Deus ajudou, ou Deus auxiliou, ou auxílio de Deus. Esse é o significado dos nomes deles. Todos os nomes deles colocam a ênfase em quem? Em Deus. Deus é o juiz, Deus é quem é gracioso, Deus é quem ajuda, Deus é quem dá presentes, Deus é quem auxilia, Deus é que está conduzindo. Toda a ênfase dos nomes hebreus é colocada em Deus. Mas os nomes deles foram mudados, e foram mudados de acordo com a cultura dos deuses da Babilônia. O nome de Daniel foi transformado em Beltesazar. E significa o que Beltesazar? Beltesazar significa o quê? Príncipe de Bel. Belteshazzar é o nome dele ali original, príncipe de Bel. O nome Sadraque, né, foi o nome, os outros nomes foram alterados, e Sadraque tem um significado, significa servo de Sim, ou servo de Aco, que é o deus Lua da Babilônia. Mesaque significa o quê? Não é mais quem é como Deus, significa agora quem é como Aco, o deus babilônico. E Abidnego significa o quê? Servo de Nebo. A ênfase agora dos nomes é colocada em quem? Quem é que serve as divindades?
Quem está servindo aqui? Eles é que estão servindo. Daniel é o príncipe de Bel. Sadraque é o servo de Aco, é o servo de Nebo, é o servo dos deuses. A ênfase que é colocada em Deus é transformada agora para ser recolocada sobre o ser humano. E esse é o espírito da Babilônia. O espírito babilônico faz exatamente isso. Faz com que a ênfase daquilo que vem de Deus seja colocado sobre o homem. Mas o capítulo 1 mostra que, mesmo em meio a tudo isso, Deus é quem age, porque em vários momentos do capítulo você encontra afirmações como essas que nós estamos vendo aqui agora. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jerusalém. Não foi Nabucodonosor que conquistou Jerusalém numa manobra política. O povo de Deus foi entregue nas mãos dele por ordem e por vontade de quem? De Deus. Quem tem o controle da situação nas mãos? Deus. Ora, Deus concedeu a Daniel a sabedoria. Quem é que concede a sabedoria? Deus. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento. Então, meus irmãos, o capítulo 1 de Daniel nos mostra aqui um grande impasse. Você vê de um lado a ação humana e você vê do outro lado a ação divina. Você tem, na verdade, 2 sistemas de relacionamento, 2 sistemas de religião. Não importa qual seja a sua denominação, não importa qual seja o seu pensamento, só existem, na verdade, 2 tipos de religiões na Terra. 2 tipos de filosofia religiosa. A religião da Terra, que coloca toda a ênfase e todo o poder e toda a fonte de ação naquilo que o homem faz, e a religião que confia na graça de Deus. A religião que confia na graça de Deus tem Deus como fonte de tudo. A religião que confia no homem tem o homem como fonte de tudo. A religião que confia em Deus sabe que tudo provém dele. A religião que confia no homem coloca o homem como sendo aquele que age e espera da divindade algum tipo de reação em seu favor. E essa reação é a reação de paganismo. Babilônia é marcada por isso. Por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, que Babilônia não é simplesmente uma geografia. Babilônia foi um país. Babilônia foi um lugar. Babilônia foi um império. Mas na Bíblia e no livro de Daniel, Babilônia, ela expande essa compreensão de uma geografia, de um lugar, de um contexto, para uma filosofia, para um espírito que é sutil, que é presente hoje em dia e que permeia a cultura, permeia pensamentos, molda a nossa forma de pensar, molda a sua forma de agir, molda a sua forma de viver, trabalha a nossa intelectualidade, altera os nossos relacionamentos, deforma a nossa espiritualidade, de forma que não importa se você adora a Jesus ou se você adora qualquer outra divindade, você pode nutrir dentro do seu coração esse espírito babilônico, quando você confia e acredita que tudo aquilo que é feito pelo homem é feito para poder receber ou é feito para poder causar de alguma forma alguma reação no coração da divindade. E a Bíblia nos ensina que não é assim. Muito pelo contrário. O Novo Testamento nos ensina que nós somos salvos pela graça de Deus, e é por isso que Paulo diz, em Efésios capítulo 2, que Jesus nos deu vida, estando nós em que condições? Mortos nos nossos delitos e pecados, porque pela graça nós somos salvos pelo quê? Pela graça. E o que eu preciso fazer para receber a salvação, gente? Se a salvação é pela graça, eu preciso fazer o quê? Hein? Eu tenho que dar o dízimo para receber a salvação? Eu tenho que me vestir assim de terninho, gravata bonitinho para aparecer na televisão, para receber a salvação? Hein? Eu tenho que observar todos os mandamentos para receber a salvação? Hein? A salvação é o quê? A salvação é de graça. Vocês são salvos pela graça. Isso é por meio da fé. Não vem de vocês. Isso é presente de Deus. E não vem de obras para que ninguém se orgulhe. Porque nós somos feitura dele, você é a obra de Deus, você é a criação de Deus, você é a obra de Deus, e nós fomos feitos por ele, criados nele em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, de acordo com a Bíblia, o homem é salvo pela graça, ele é justificado pela fé, mas e aí, não importa a minha vida? Eu posso fazer o que eu quiser? Ah, que legal, eu sou salvo pela graça, então vamos aí curtir, como a gente fala, é assim? Não. A minha vida mostra, de fato, se eu conhecer Jesus ou não. A minha vida mostra, de fato, se eu recebi a visitação do Evangelho. A minha vida mostra, de fato, se o poder do Espírito Santo
Mudou alguma coisa dentro de mim. O que a gente vê hoje em dia é uma simbiose desse espírito babilônico com o espírito cristão. Hoje é fácil muita gente falar que se converte. Hoje as pessoas, elas adotam uma cultura de um ambiente religioso, passam por um processo de batismo e chamam isso de conversão. Eu fui convertido. Ele deixou de fazer o que ele fazia antes, ele não anda mais com as pessoas com as quais ele andava, ele não come mais o que ele comia, ele não bebe mais o que ele bebia, ele não vai mais onde ele ia, ele mudou o jeito dele vestir, ele assumiu uma postura, um semblante geralmente carregado, pesado, porque esse é o ar de todo cristão consagrado, né, de acordo com muita gente, né? Aquele ar assim, austero, né? Eu ouvi dizer que é o crente cara de cavalo, me falaram uma vez, né? Bem ali, né? Ele fala com aquela voz grave, irmão, paz do Senhor, irmão. Não é assim? Esse é o consagrado, esse é o que foi convertido. Mas no fundo, no coração dele, ele alimenta inveja, ele alimenta ódio, ele é mesquinho, ele é ranzinza, ele possui sentimentos perversos que ele vai nutrindo. Ele simplesmente assumiu uma postura de conversão, mas no interior nada dele mudou. Por isso que o homem não é salvo por aquilo que faz. O homem é salvo pela graça de Deus. E é essa graça de Deus que vai moldando o nosso caráter para sermos assim como Jesus é. Porque nós fomos criados por Ele para sermos obra dele. E para vocês terem uma ideia, meus irmãos, nunca houve um momento na história da humanidade em que o homem não fosse salvo por essa graça. Porque o próprio Davi, escrevendo 1000 anos antes do nascimento de Jesus, porque muita gente acha que antes de Jesus nascer, o homem era salvo pelas obras da lei. Eu tenho que fazer para receber a salvação. Mas Davi, escrevendo 1000 anos antes de Jesus nascer, ele diz assim no Salmo 6, verso 4: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua... O que ele diz? Salva-me por tua... Ele esperava nas boas obras dele? Ele esperava nos sacrifícios dele? Ele esperava nas conquistas dele? Não, salva-me por tua graça, Senhor. E por que a graça é a única forma de encontrarmos a salvação? Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes mesmo da fundação do mundo, antes da criação do universo, antes da formação do átomo, antes da formação da luz. Cristo era o Cordeiro morto antes de todas as coisas. Como é isso, eu não sei te explicar, eu não sei dizer, mas eu sei que antes de Deus dizer, no fundo do seu coração, haja luz, Ele disse, haja cruz. E foi de Deus consigo mesmo, nessa decisão da eternidade, nessa entrega eterna de Cristo, que tudo veio a existir. O universo foi criado como obra da graça de Deus, porque Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. A palavra de Deus nos diz, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. A cruz do Calvário se ergueu aqui na história simplesmente para que nós tivéssemos uma noção temporal daquilo que já havia acontecido na eternidade. No momento da eternidade, Deus matou Deus e criou tudo. Como é que é isso? Eu não sei dizer para vocês, mas foi assim. Ele se entregou pela criação. E tudo o que Ele criou foi por graça. Que necessidade havia Deus de criar alguma coisa? Você acha que Deus sofria de crise de solidão? Ou Ele precisava de alguma forma, se autenticar como gênio criador, realizando as obras magníficas do universo? Ele faz tudo por graça, como manifestação do amor dEle. Por isso, meus irmãos, que hoje eu posso confiar nessa graça do Senhor Jesus. Como eu disse para vocês, existem 2 sistemas de religião na Terra. Não importa qual seja a denominação, qual seja o grupo. O livro do Apocalipse nos mostra essas 2 religiões como sendo 2 mulheres. Uma mulher pura e uma mulher prostituta. E essa mulher prostituta recebe um nome curioso. Olha o nome que ela recebe. Apocalipse 17, quando fala desse sistema, dessa filosofia humana arrogante, que tenta usurpar o controle de Deus sobre a vida das pessoas, ela descreve essa filosofia dando um título. E Apocalipse 17, verso 5 diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Qual é o nome? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes
e das abominações da terra. Só existem duas religiões. Você pode buscar desde as religiões mais sofisticadas, desde os pensamentos mais esotéricos, desde os budismos, dos hinduísmos, ou desde as religiões mais primitivas, mais animistas, você vai encontrar dentro do ser humano esse afã de querer fazer por merecer. Não é assim no coração de cada um de nós? Você acorda todo dia na sua vida querendo ser bonzinho. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui hoje me ouvindo, trazem no coração o sentimento de que não são aceitáveis diante de Deus por aquilo que vocês fizeram de errado. E de fato nós não somos. Ninguém é. A Bíblia nos fala que todos nós fomos encerrados debaixo do pecado para que Ele pudesse te usar de graça para com cada um de nós e para com todos nós. Ninguém é digno. Não há nada que você possa fazer que vai te recomendar a Deus. A ação está em Deus. É Ele que faz. É Ele quem concede graça. É Ele quem concede sabedoria. É Ele quem concede salvação. Só que hoje em dia, nós vemos no mundo religioso que nos cerca, e eu falo inclusive do próprio cristianismo também, nós vemos um sentimento de barganha com Deus. Uma religião que negocia com Deus. Nós vemos pessoas brincando com Deus, determinando o que Deus deve fazer. Não é assim que a gente vê hoje em dia? Nós vemos pessoas marcando cultos de libertação, onde Deus é obrigado a realizar determinadas obras que já foram pré-determinadas ou pré-fixadas por aqueles que se dizem líderes espirituais. Esse espírito é o espírito de Babilônia. O espírito de Babilônia se evidencia no seu coração, quando você acha que por algum mérito que você fez, ou por alguma obra boa que você cometeu ou realizou, você tem o direito, ainda que inconsciente, de exigir uma determinada bênção de Deus. Não deve ser assim. Eu quero deixar com vocês, para finalizar essa nossa introdução e esse estudo de hoje, o texto de Hebreus, capítulo 4, do verso 9 ao verso 11, que diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Vocês percebem que o descanso não é feito sem esforço? Porque é difícil a gente desistir das nossas boas obras. É difícil você desistir dessa pulsão, dessa força interior no seu coração de você se fazer para Deus, de você tentar seduzir a divindade com o seu bom comportamento. É difícil você se livrar dessa mandinga espiritual que hoje é realizada para você poder conquistar a bênção. É difícil você se livrar daquilo que a gente pode chamar de boa cumba, né? Tem a macumba e também tem a boa cumba, né? E tem muita boa cumba sendo feita em nome de Jesus ainda por cima. Tem gente que usa o nome de Jesus, mas usa o nome de Jesus com espírito babilônico, com espírito pagão. O convite da palavra de Deus é que você descanse hoje. É que você se sinta aceito por Deus. Você não é digno, você não tem nada em você que te recomenda ao Senhor, você é cheio de pecado, você é inadequado, você carrega dentro de você essa ambiguidade de querer fazer e de não ser, mas pela graça de Deus você é aceito, porque você é ligado pela fé em Jesus. E se você confia nessa ligação que você tem em Jesus pela fé, você pode entrar hoje no descanso prometido, porque aquele que entrou no descanso de Deus, descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Então o apelo do Espírito Santo hoje é para que você se esforce e se liberte dessa tentativa arrogante de se fazer diante de Deus. Descanse no Senhor, confie na graça de Deus, saiba que você é aceito, saiba que você é amado, saiba que você é desejado, saiba que você é querido, e saiba que essa verdade é que não querem que você saiba, porque a graça de Deus é a verdade mais revolucionária de todas, porque ela desestabiliza o poder humano, ela acaba com o poder de intercessores, ela acaba com o poder de mediadores, ela acaba com o poder de qualquer homem que possa se colocar entre você e Deus. Ela coloca você, unicamente você, na presença do Senhor, como o único que pode receber essa graça que nasceu no amor do coração de Jesus. É por isso que a gente fica cheio de coisas, e é por isso que uma série de filosofias, de cultos, de ideias são colocados hoje em dia para servirem como intermediários entre nós e Deus. Joga tudo isso fora. Eu espero que você, acompanhando essa série A Verdade, aprenda e tenha coragem, em nome de Jesus, de jogar fora da tua mente e do teu coração
todo lixo, toda porcaria, toda mentira que ensinaram para você. E que você aprenda que em Jesus você está representado diante do Pai. Não há intermediários, não há ninguém, somente eu e Ele. E eu posso descansar das minhas obras. Eu tenho que me esforçar por me libertar disso, mas eu posso descansar das minhas obras, porque eu repouso naquilo que Ele fez por mim. Porque a graça de Deus, e unicamente a graça dEle, é responsável por tudo. Responsável por você estar aqui, responsável por nós estarmos aqui, é responsável por você poder ter acesso ao conteúdo da verdade. Você quer pedir para que Deus hoje te dê coragem e limpe a sua mente, lave o seu coração de todo o engano que você recebeu como verdade na sua vida e que no fundo não é verdade? Foi informação para manipular você e transformar você em fantoche, em marionete de desejos espuros e de vontades alheias? Quer pedir hoje para que o Espírito Santo te liberte disso? A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu nunca vi tanta gente dizendo isso e vivendo uma vida cheia de rancor, de mágoa, de sentimentos ruins e mais aprisionados ainda. Não deve ser assim com você. Eu quero pedir para que você hoje se una comigo em oração. Você tem fé que Ele pode fazer isso agora? Você acredita que Ele pode libertar você agora e abrir a sua mente para receber o poder da verdade limpa do Espírito Santo e fazer com que você se veja, se entenda e se aceite como salvo pela graça do Senhor Jesus? Você crê nisso? Então levanta a sua mão aqui para eu ver se isso é verdade. Amém. Com a mão levantada como você está, e você que está aí nos assistindo, una-se conosco nessa oração e vamos pedir para que Deus os abençoe. Senhor, nós estamos na sua presença. Nossas mãos estão erguidas aqui como simplesmente um gesto físico de demonstração da fé que está em nosso coração. Nós estamos pedindo para que o Senhor nos ajude a descansarmos das nossas obras, repousarmos nas suas obras, naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor é. Nós queremos aprender a tua verdade. E queremos que toda mentira, todo lixo cultural, religioso, todo lixo que esse espírito babilônico plantou como costume, como vida dentro de nós, seja removida pelo seu poder. Nos abençoe, Senhor, e firme os nossos pés no caminho da verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.